Vamos voltando. Vamos voltando. Tá legal agora, gente? Joia. Aguardar o pai Adriano entrar aí, o pessoal ir voltando. Vamos lá, vou chamar o pai lá então. Opa. Vamos lá. Pai Adriano, o senhor deve estar me ouvindo. De repente o senhor tira do Wi-Fi e deixa no 4G. Foi o que eu fiz aqui, eu fiz esses dias e melhorou. Às vezes é a própria internet que está ruim mesmo. O pai da Ria é uma figura. Ó, o pai da Ria que botou o Grêmio na jogada aí travou tudo, ó. Não foi, não. Na verdade, são os contrários. Viu, pai? Se começar a travar muito, Aham. tira do Wi-Fi e bota no 4G. Foi o que eu Tá bem. fiz aqui. Tá? Tá bem. Vamos ver como é que. Na outra semana a internet aqui de casa deu uns piripaques, mas essas últimas que eu fiz aqui tava bem tranquilo. Bem Agora tranquilo. melhorou bastante. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Turminha, dá um okzinho aí, por favor. Eu acho que eu fiz. Eu acho que é só o Instagram que permite esse É, bate-papo junto, assim, né? só. Facebook não. E agora é da mesma empresa, então eles vão deixar assim para o pessoal se obrigar a vir para cá, né? Uhum. É. Mas, Minha proficiência no Instagram é zero. Tá. Uhum. mas pai, pegando a sua linha de raciocínio, eu até acho que foi com o pai Rivas que eu falei isso também. é, o que que a gente vê, né? O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O umbandista, e aí pegando o seu ramo aí, o ramo das ervas também, ele tem dificuldade até para fazer banho, né? O médium de umbanda, ele na sua grande maioria, vamos botar aí 70%, ele não faz banho de erva, ele não firma o seu anjo da guarda, ele espera que as coisas caiam do céu. E aí, o que que acontece? Muitos terreiros de umbanda, inclusive a umbanda, nasce em casa, dentro de casa, na sala da casa. Com o passar do tempo, com os templos vindo e se estruturando, os médiuns foram migrando para dentro do templo sagrado e acabaram esquecendo, eu acho, que a sua casa, que é o templo da nossa morada. Uhum. Nesse momento, é o momento, e isso eu vejo pelo meu terreiro também, é o momento, como o senhor estava falando, da gente exercer na nossa casa. A nossa casa, quando tu acende uma vela para Oxalá, para o teu anjo da guarda, para o teu guardião, a tua casa se torna um templo. E muitos médiuns deixam a sua casa, ou seja, esquecem de fazer uma limpeza espiritual, uma defumação, e vão só para o terreiro, esperando que lá o guia traga alguma coisa. Seu Tiriri, que é o Exu que me acompanha, terça-feira agora, a gente fez uma ativação online para o senhor Exu Curador, para o Mistério Exu Curador. E no final eu estava com uma saudade imensa, né, de incorporar. E chamei o seu Tiriri. E aí ele se manifestou, deixou algumas orientações. E uma das orientações foi que, nessa próxima terça, os médiuns da casa que têm segurança mediúnica, ó, coisa boa aí, ó. Os médiuns da casa que têm segurança mediúnica, permitir que o seu guia
firmar a sua esquerda, firmar a sua direita, mas permitir que o seu guia, na sua casa, se aproxime e talvez dê um atendimento para um familiar, ou seja, não perder essa comunicação, porque o guia é da pessoa, não é do terreiro. Sim. Né? Talvez esse momento de reclusão nos nossos lares, ele sirva para essa reaproximação com a sua espiritualidade. Não esperar o atabaque tocar no tambor para que o guia possa vir e fica muito frio. O guia vem, atende as pessoas, desincorpora e vai embora. E o nosso contato com a nossa espiritualidade, às vezes, não existe para a nossa vida, para a nossa evolução. Eu comentei sobre isso ontem na live, ainda dei o toque para a turma do terreiro. Os médiums, nós chamamos de médiums coroados, os médiums que passaram pelo rito que os permite o atendimento. Então, os médiums coroados são aqueles que têm a segurança do guia-chefe, os guia-chefes têm o seu nome definido, o seu ponto riscado. Eu sou das antigas, eu sou do tempo que guia risca ponto, né? Então, o terreiro, o médium para ser coroado, o guia-chefe risca ponto, esse ponto passa pela aprovação do Pai Ventania, enfim. E eu dei um toque para a turma, né? Para os coroados, para os sacerdotes e os médiums em desenvolvimento participar da vibração. E, eventualmente, bom, pegando o gancho do que você falou, isso traz para o médium uma segurança ímpar. E, na verdade, não só uma segurança, eu penso, pegando o que nós estávamos falando, também vai trazer, vai proporcionar uma peneira, né? Porque alguns médiuns vão parar e falar, e agora? E agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Então, é assim, caboclo em terra. Né? Eu sempre falo caboclo, que nossa casa é de caboclo, né? Alguns médiuns do terreiro passam por experiência assim, né? Chegam. Estou falando em tempos normais, no tempo antigo, né? O médium chega para mim e fala, pai Adriano, estou passando por uma situação assim, 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 enfim, fala, e estou passando por algumas dificuldades e conta toda a história. Eu falo, tá bem, então vamos fazer assim. Assim, por favor, vá no Congá, bata a cabeça e põe o seu guia em terra, que é com o seu guia espiritual que eu quero conversar. Né? Agora é a hora. Porque sim, às vezes você tem que colocar ali, e não é isso, no exercício do seu grau sacerdotal, né, você fazer isso com amor, com respeito, amor e respeito pelos guias espirituais, que eles não têm culpa, de repente, do médium não ser um bom ouvinte, né, não dar ouvidos para ele, e de repente você pedir para o médium, falar assim, por gentileza, incorpore o seu Exu, aquele Exu que você está habituado a incorporar aqui, que eu preciso conversar um pouco com ele e ver da parte dele, de repente, o que ele tem a dizer sobre essa situação que você está passando. Né? Para mim, porque talvez eu esteja falando isso para você e você não está ouvindo. Aí depois o médium fala assim, pô, eu levei bronca da minha própria boca, né? E é assim. Mas é interessante, exato. Quantas vezes a gente não esquece disso? Você falou do seu Tiriri nesse último trabalho. Na semana passada aconteceu isso. Eu e mãe Andréia fomos pro terreiro fazer as firmezas, né? A gente tem ido lá dia sim, uma vez a cada 3 dias. É um dia sim, 2 não. E fui lá, firmei tronqueira, fiz todas as firmezas e percebi a presença do seu capa preta e parei, concentrei, respirei para, né? Porque eu também sou assim, né? Eu também falo, será que é? Será que não é? Como todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. E assim, a relação de amizade e confiança faz com que nós tenhamos sinais, né? Eles dão sinais de que são realmente eles ou se tem alguma coisa ali que eu entendi errado, né? Então veio o seu capa preta de uma forma muito polida,
né? Deixou ali um recadinho rápido. Depois o pai Ventania veio, fez algumas firmezas, coisas que eu não estava imaginando. Fez um ponto para todo mundo no terreiro, muito diferente, trabalhou com a vibração de Mamãe Iemanjá. Então a gente sempre pensando ali, né? Pai Baloaê, fazer rito de Pai Baloaê, Pai da Cura. O pai foi lá de um jeito muito simples, muito caboclo, né? E fez lá todo um trabalho com um trabalho na vibração de Iemanjá, um trabalho curador mesmo, assim, para que a gente recebesse essa onda de vida, né? Para que a vida fosse despertada em todos nós. E foi muito significativo, muito bacana. E é interessante isso, aí voltando ao que a gente estava falando, né? O que a gente espera do futuro? Nós esperamos pessoas na Umbanda que vêm nesse caminho de entendimento, que possam entender isso cada vez melhor, cada vez da melhor forma. Aqui do nosso lado, nós estamos vivendo um momento, e podemos dizer, talvez não agora, neste momento, todo mundo, mas estamos vivendo um momento de pânico, de medo, né? Uns que estão na linha de frente, e a gente tem que honrar muito essa turma aí da área médica, né? Da, da, das forças Farmácias. militares, enfim, o pessoal que está na linha de frente, eles estão vivendo, alguns estão vivendo um momento, além de pânico, um momento de terror, né? Um momento de ver coisas feias que não viram antes, né? E a tendência, vamos olhar os nossos irmãos italianos e espanhóis, né? A tendência é que a gente ainda entre nesse pico aqui e ainda veja alguma coisa um pouco pior. Essa é a tendência. Não estou dizendo que vai acontecer. A gente torce que não, né? A gente torce que fique em casa, que a gente consiga achatar a curva, enfim. Mas tudo isso eu penso que vai trazer uma consciência um pouco melhor. Eu acho que nós médiums vamos procurar uma compreensão um pouco melhor, todos nós médiums, né? Pensar muito antes de falar, pensar muito no que está fluindo. Será que é o guia espiritual mesmo? Né? Será que eu não estou interferindo ali com o meu conjunto de conhecimento, que é o caso que eu dei o exemplo da Sananga, né? Onde, de repente o irmão tem um conjunto de conhecimento bom, mas será que aquilo tem coerência porque estava fazendo? No curso de erva, você lembra, Pai Marcos, que eu dou o exemplo do médium, né? A gente vai lá e aprende um sistema de trabalho com ervas e é natural que o seu guia se sirva disso para fluir, né? Aí eu questiono assim, eu falo para os médiums, quem foi que te colocou nesse caminho de aprendizado? É você sozinho, por você mesmo, ou será que um guia espiritual não te orientou para que você aprendesse algo para facilitar o trabalho dele? Né? E facilitando o trabalho dele, você lembra da origem. Será que, de repente, a pessoa vai lá e fica deu uma travada? Voltou. Voltou. Algumas pessoas reclamam, falam assim, pô, fui lá aprender erva com o pai Adriano, ele não deu nenhuma receita de chá, ficou contando a história da mãe dele. A história da minha mãe é a história daqueles que nos trouxeram até aqui. É a história dos nossos antigos. É a história da maioria de nós que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém. Então, relembrar isso que o irmão falou, relembrar, né? Falar, será que nós esquecemos aquele jeito de trabalhar em casa? Né? De mais uma. Voltou? Voltou. Voltou. E voltou, voltamos. Esperamos de novo. Né? Então é isso. Tem bastante gente falando aqui, ó, que fizeram os 5 módulos. Muita gente, e a maioria das pessoas absorve isso, né?
No livro Rituais com Ervas, eu abro o livro contando história, né? Eu conto de como eu era benzido de criança, né? Então algumas pessoas leem e se identificam, falam, nossa, o cara descreveu lá a casa da benzedeira. É que nem o autor de romance descrevendo lá o beco diagonal lá do Harry Potter. Então, são coisas que nos remetem para essa nossa origem. Sabe que no uso das ervas é muito interessante. São 8 anos do lançamento do livro, né? E 20 anos de trabalho com ervas. Então, muita gente trouxe para si esse sistema. E tem uma coisa interessante, mudando um pouquinho de assunto, é mais fácil a gente aprender aquilo que já foi aprendido, né? A física quântica tem nos ensinado isso dia a dia. É mais fácil nós aprendermos algo que alguém já aprendeu do que se simplesmente querer descobrir algo por si só. E essa é uma coisa que eu penso que vai melhorar. Eu espero que melhore a hora que nós passarmos por esse momento. Melhore a necessidade do ego e do personalismo. Nós vemos muita gente, de repente, pegar lá o Rituais com Ervas, eu falo por mim e nesse campo, mas nós vemos isso acontecer em tudo. Vem muita gente pegar lá o Rituais com Ervas e entender quente, morna, fria, e daqui a pouco muda meia dúzia de palavras e fala, olha, recebi isso do meu preto velho. E aí alguém fala assim, nossa, mas é parecido com o trabalho da Adriana. Aí a pessoa fala, hã? De quem? Ah, eu não sei. Ah, até parece. Aí você bate o olho naquilo e fala, poxa, a gente não pede nada além da referência, né? Porque senão a egrégora não fortalece. Pessoas fazem coisas diferentes não fortalecem a egrégora. Então, por medo, eu vejo muita gente que e vocês aí no Sul são um exemplo disso que eu sempre, opa, bati aqui. Eu sempre falo aqui nas aulas, né? Eu acho muito interessante. Eu comecei a dar aula aí no Rio Grande do Sul em 2010, 2011. Eu já tinha trabalhado no Rio Grande do Sul na década de 90, em Santa Cruz do Sul, né? Eu trabalhei para as fumageiras. E tinha contato, sempre tive contato aí com os irmãos do Rio Grande do Sul, e sempre fui gremista, tá? Eu não comecei a torcer pro Grêmio depois, não. Eu torço pro Não Grêmio foi para rica. desde os 12 anos de idade, eu torço pro Grêmio. Então, é, é, é um bom gosto, né? Então tem uma coisa no Rio Grande do Sul que sempre me chamou muita atenção, que é a honra à origem, né? Eu sempre falei para todo mundo, acho muito legal, às vezes que eu tive a oportunidade de ir nos CTGs ou nos lugares mais tradicionais, e chega uma hora, né, que todo mundo levanta e mão no peito e que sirva a todo mundo as nossas façanhas, né? E todo mundo canta o hino do Rio Grande do Sul ali com espírito, com a alma mesmo. E honra, então eu sempre vejo as lives aí da turma, o pessoal sempre faz referência. O pai Marcos fez referência à formação sacerdotal dele, ao pai Larry, né? O pai Larry tem um trabalho incrível aí no Sul. Ele pegava o ônibus, vinha estudar aqui com o pai Rubens. Eu lembro o dia que Vamos eternamente gratos a ele. Eu lembro o dia que o gaúcho esquisito, eu falo gaúcho esquisito porque é colorado, né? O gaúcho colorado, ele veio, ele pegou o ônibus, ficou 20 horas no ônibus, apareceu lá na escola Casa de Bruxas, que é uma escola que tem aqui em Santo André, na cidade vizinha, lá da Tânia Gori, e ele apareceu lá e falou, eu vim do Rio Grande do Sul fazer aula com você. Eu olhei e falei, Deu bombacha, garanto. 20 anos, eu falei, bate! E nós pegamos amizade depois disso. E isso foi. Ele tem as datas certinhas. Eu acho que foi 2003, 2005, eu não lembro. Se ele tiver conectado, ele vai falar, com certeza. Então, e ele sempre falou isso, ele sempre conta as histórias de como aconteceu, de como chegou. Não precisa inventar, não precisa recriar a roda, né? Eu penso que a comunidade ela vai colocar um pé um pouco mais firme nisso, né? Algumas pessoas vão lembrar de onde vieram,
Porque lembrar de onde veio é importante para você saber para onde vai. Com Né? É certeza. importante para que aqueles que você pretende formar ou conduzir, ou aqueles que se encantam com seus passos e seguem as suas pegadas, eles tenham também uma referência. Então não tem uma vez que eu fale que eu não cite. Eu sou filho de pai Ronaldo Linari, sou filho de pai Rubens Saraceni. Né? Passei pelo terreiro de Dona Leida, trabalhei com mãe Elisa a vida toda. Mãe Elisa é minha mãe. Então, só conta história quem tem história para contar. Né? Com E certeza. que sirvam, né, as nossas façanhas de exemplo a todo mundo. Não é assim? Olha, Paraí, 24 de outubro de 2004. Eu falei que ele ia falar. Paraí, queridão também. Ele Eu tem sempre tatuado. cito, Ele tem essa data tatuada no braço. eu sempre cito, agora há pouco, eu estava dando uma aula online para os alunos do desenvolvimento nós íamos abrir uma turma em Santa Maria e acabou que não conseguimos ter nem o primeiro encontro presencial, eu estou fazendo online. E aí eu sempre conto a minha história, desde quando eu iniciei todo o meu trajeto, quando eu fui fazer o sacerdócio com o Pai Larry, e aí conta essa nossa árvore genealógica, Pai Aham. Larry, Pai Augusto, Pai Ronaldo, Pai Rubens, Pai Zélio. Não que isso nos torne melhores, mas isso nos dá uma origem, e isso nos faz relembrar para todos sempre, por aqueles que passarem na nossa vida, da onde viemos. Isso Exato. nos dá segurança, isso nos dá uma identidade. Isso. Embora algumas práticas que eu exerça no meu terreiro não sejam idênticas a que o pai da Ria, que o pai Adriano, que o pai Ronaldo, que o pai Zélio, mas a raiz, a essência, ela é a mesma. E isso é muito importante. E, com certeza, nesse momento que a gente está passando, isso vai pesar para quem já tem isso introduzido, incorporado. Isso vai Exato. pesar. Né? Isso vai pesar para todos nós, porque, poxa, eu acho que para muitos de nós, a fé agora é o que está nos sustentando em pé, né? E uma vez eu participei de um encontro ecumênico e eu achei incrível uma frase que um pastor evangélico disse: nós devemos ter fé inteligente. Nós devemos ter fé inteligente, não é aquela fé cega, aquela fé descontrolada, é uma fé inteligente, uma fé segura, uma fé que eu sei o que eu estou fazendo, da onde vim, para onde vou, que vai ao encontro do que está falando aí, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Saber de onde a gente vem, onde está e para onde nós vamos. E esse onde está e para onde nós vamos, ele está sendo definido neste momento e será definido nesses próximos meses. Então, aquele que não souber de onde veio vai sofrer muito com isso. Outro dia alguém me perguntou numa aula e me falou de um terreiro que também, um grupo, enfim, faz formações e os terreiros que foram se formando em torno desse terreiro, eles fazem uma firmeza sincronizada. Vou dar um exemplo. Hoje é domingo, então amanhã, segunda-feira, às 6 horas da tarde, todo mundo vai ao mesmo tempo firmar suas tronqueiras para que a gente converja. Vieram me perguntar o que eu achava disso, eu falei, olha, não tenho opinião formada, mas é legítimo que cada um de nós tenha a sua individualidade. É legítimo. E é exatamente isso que o pai está falando. Não importa se as suas práticas elas são diferentes da do pai Larry, minhas, do pai Ronaldo, enfim. Ninguém toca Umbanda de pai Zélio. Ninguém. Porque o pai Só Zélio, lá, ele, né? o pai Zélio, ele colocava o paletó e sentava na cabeça da mesa e incorporava o pai Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, aquele que fala assim, não, a minha Umbanda é de pai Zélio, eu acho que tem que dar uma olhada nos seus procedimentos, né? Avaliar, né? A gente toca tabaco, a gente bate palma, canta de um jeito um pouco menos melodioso do que lá, enfim, as práticas são diferentes. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho lá da Mãe Zilmeia e entrevistar a Mãe Zilmeia, e fui lá ver como é que era. Enfim, é legítimo que nós tenhamos essa individualidade.
Eu falo assim, é mais fácil a gente dizer o que não é Umbanda do que o que é Umbanda, né? Então, o que nos une? O que é em comum? Quais são as interseções? As interseções é o amor e caridade. Então vamos definir isso de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais pé no chão. Umbanda não cobra atendimento, né? Umbanda não faz sacrifício animal, né? Umbanda, sim, os nossos terreiros precisam sobreviver, então é justo que tenhamos templo e escola, é justo que tenhamos atividade remunerada. O guia, a Umbanda, sim, vibração e incorporação mediúnica de pais e mães orixás que não dão consulta, mas tem incorporação dos guias espirituais que estão ali para o atendimento ao público. Umbanda tem atendimento ao público. Então são coisas que são em comum para todo mundo. Se eu perguntar, né? Fala assim, para todo dirigente espiritual, fala, que dia que é trabalho no seu terreiro, né? Todo mundo vai falar, olha, dia tal. O que a gente entende de trabalho? Trabalho é o dia que você vai lá para colocar guia em terra. Colocar guia em terra para quê? Né? Qual é a utilidade? Então, todo dirigente de terreno tem isso em mente. Fala assim, eu vou abrir um trabalho para quê? Qual é o objetivo? A espiritualidade já passou por aqui, eles vêm dessa forma arquetípica, trabalhar dentro dessa frequência religiosa que é a nossa Umbanda. Então, os pais caboclos, os pais pretos velhos, são espíritos que já passaram aqui por um ano e hoje transitam dessa forma, né, para vir aqui nos ensinar. Eles já passaram pela carne dolorida, né? Pela dor da carne. Às vezes eu lembro do Ghost. Lembra daquele do Ghost antigão? Né? Não sei se é do seu tempo. Vale a pena ver de novo. Isso. Sessão flashback. Eu lembro do Ghost, tem uma cena lá que a Whoopi Goldberg, ela é uma médium picareta e o Patrick Swayze, né, que é o fantasma, ele incorpora nela. É verdade, né? Ela pega a força, né, e daqui a pouco ela e dá aquele up e ele cai sem forças. Ele se desgasta. Então os espíritos, o plano espiritual sofre um desgaste ao incorporar na gente. A nossa consciência diminui esse atrito, melhora essa relação que a gente chama de amizade e confiança. Isso, porque aí as conexões elas passam a ser cada vez mais mentais e menos raquidianas, né? Menos sistema nervoso. Então, quando nós absorvemos esse arquétipo, facilita. Mas há um desgaste. Então, vamos pensar. Por que um guia espiritual quereria vir em terra para fumar, beber e dançar? Qual é a utilidade? Né? Pensa nisso. Qual a utilidade de uma incorporação se não tiver uma tarefa bem definida? Então, são coisas que nós vamos aprendendo desde a mentalidade inconsciente, a essa busca de consciência, esse momento que a gente vive e essa nossa verdade. Né? A verdade de cada terreiro, a verdade de cada médium, cada templo, né, em si. Eu tenho certeza. Eu acho que o que define, Oi? o que define esse trabalho dos nossos guias, a palavra que define é amor, né? Porque eles são totalmente desprendidos. Eu peguei um livro ali para lhe mostrar, não sei se tu já leu esse aqui, de repente vai aparecer trocado, Mediunidade. Já leu? Não. Esse livro aqui, ele tem o prefácio do mestre Rubens. É um livro de Vicente Paulo de Deus. É um livro pequenininho, 100 e poucas páginas. Esse livro o pai Rubens prefaciou e ele fala de todo o trabalho dos guias espirituais quando nós não estamos no terreiro. Uhum. De toda a estrutura espiritual que acontece antes, durante e depois do trabalho. Então, digamos, o trabalho da minha casa é na terça-feira.
E aí, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, claro, nós somos um templo escola, temos aula, aula de curimba, aula, mas nos dias que ninguém lá está, o que acontece? Os guias seguem trabalhando, eles seguem indo ao terreiro, eles seguem resgatando espíritos negativados e através dos portais que são abertos no terreiro, encaminhando, energizando. Isso só o que define é o amor, ou seja, a Umbanda, para mim, ela é muito mais do que incorporar um guia. A Umbanda é muito mais do que o guia baixar, dar um conselho e ir embora. E é isso que nós temos que ressignificar nesse momento. Entender, ser, estar e praticar a Umbanda de uma forma diferente. Eu não preciso incorporar o guia, e aí vai ao encontro do que a gente prega muito, que é o conhecimento. Eu não preciso sempre incorporar. É gostoso, é bom, é fantástico. Mas eu preciso sempre incorporar para ativar um espaço mágico, eu preciso sempre incorporar para fazer um banho de ervas, para fazer um descarrego, para dar uma orientação para alguém. Quantos de nós agora não estamos usando das redes sociais para orientar as pessoas? Meu irmão, acende uma vela, calma, fica tranquilo, isso vai passar. Ou seja, a Umbanda, ela é uma filosofia, ela é uma ciência, ela é um universo. E muitos umbandistas acabam incubando no simples fato da incorporação. Isso, é isso aí. Chegou exatamente no ponto que converge o assunto. Nós estamos recebendo ferramentas desde a década de 70, com o surgimento dessa mediunidade consciente. Nós somos elo, nós participamos do processo mediúnico. Então, não necessariamente a incorporação mediúnica para a atitude, né? É exatamente isso. Pai Rubens, ele trouxe a magia divina como uma baita de uma ferramenta, né? Você não precisa nem ser médium de incorporação, aliás, você não precisa nem ter noção de mediunidade. Basta ter fé. Fé por quê? Mesmo você sendo iniciado, tendo magnetismo, você pode abrir uma pessoa que está ali com a sua fé abalada, pode abrir um espaço mágico e vai ser beneficiada com aquilo, porque é um iniciado, ele vai expandir e ele tem a chave. Essa é a verdade, ele tem a chave, enfim. Mas ao ativar um espaço mágico e, em nome de Deus, meu Pai Criador, senhores da lei maior da justiça divina, senhores são os regentes e guardiões dos mistérios aqui firmados, nós estamos nos conectando ali nessa nossa, que eu falei logo no começo, essa nossa origem, né? Colocando algo em funcionamento a partir da nossa vontade, do nosso desejo de servir a Deus, Pai Criador, nos ajudando e servindo ao semelhante. Então, é algo que os guias espirituais, eles falam, ensinam para a gente desde sempre, né? Um guia espiritual fala através de você, através da sua mediunidade. Vamos imaginar lá seu tiriri, né, através do Pai Marcos, está atendendo uma pessoa e de repente a pessoa fala para o seu tiriri, traz ali uma questão, uma situação que seja muito parecida com algo que o Pai Marcos está passando. Né? Aí seu tiriri olha e fala assim, filho, anota aí, escreve aí. Você vai tomar banho com eucalipto, com arrudas, vai fazer isso aqui, você vai pegar lá na sua vela de anjo de guarda, ele vai passar uma série de coisas e procedimentos que de repente servem para você também. Né? Com certeza. Então, o processo mediúnico, ele não é só... Quem tentou buzinar eu não ouvi. Pois é. Aí interpõe uma outra pessoa, um consulente, alguém necessitado ali, que vai de alguma forma te dar o recado. Esse recado de que nós estamos aqui isolados, mas não estamos sozinhos. Hoje nós recebemos o recado de quê? De que olha como você se isola na sua casa. De repente vocês estão isolados no planeta, mas estão mais preocupados com o que está do lado de fora do que o que está do lado de dentro. Quantos médiums não
ao descobrirem aí o caminho mediúnico, não estão mais preocupados com o nome dos seus guias e a cor do penacho que ele vai usar e o que ele vai pedir, qual o colar que ele vai pedir, qual a indumentária que ele vai pedir, do que, de repente, o que aquele nome simbólico significa, né? Ou então ele pensa assim, se esse guia espiritual se aproximou de mim, se há uma proximidade, o que eu represento para ele, né? Será que eu faço parte dessa família também? Ou será que ele vem lá da outra cidade para vir aqui só trabalhar comigo de vez em quando e eu só sou apenas um instrumento, né? Então esse entendimento eu acredito que virá ali de uma forma um pouco mais bacana na Umbanda. Eu acho que nós vamos falar isso com um pouco mais de propriedade também. Vai ser bacana, vai ser legal. Quem sobreviverá, espero que não seja literal, né? Mas Quem, realmente, quem mantiver aí os pés no chão vão ter isso. Eu estou vendo, está aparecendo aqui na tela para mim, muita gente fazendo algumas perguntas, algumas pessoas dando as suas opiniões. Eu não consigo ler tudo, né? É assim, quando a gente, o que vale a gente lembrar assim, né? Nós estamos aqui fazendo um bate-papo e o bate-papo ele sempre tem um pouquinho da minha opinião, um pouquinho da sua. Eu falo bastante, né? Eu falo não, mas eu estou aqui para ouvir, eu gosto de ouvir. E tem um pouquinho da sua opinião, um pouquinho da minha. Às vezes vem uma pessoa, coloca a opinião dele. Na verdade, cada um só pode saber de nós próprios, né? Eu só posso falar da porta de dentro para o terreiro. Lá a gente canta para Pemba e Toalha, né? Se alguém olhar e falar assim, por que esse cara canta para Pemba e Toalha? Eu falo, você tem que viver o que eu vivi para você saber por que eu canto para Pemba e Toalha, né? Então, quando a gente fala dessa forma, e eu falo, né, da incorporação, tem coisa que a gente não gosta de falar muito, que é a minha relação com a espiritualidade. Muitas vezes, lidar com a espiritualidade para mim é um assunto simples, que talvez não seja para o outro, né? É simples. Como eu falar, por exemplo, assim, os guias espirituais eles têm bom humor. Eles são bem-humorados. A gente achar que mentor espiritual é tudo ali, carrancudo, ali, eles são disciplinadores. Né? Eu lembro do filme do Chico Xavier, né? Ele com medo no avião lá e o Emmanuel fala, morra com dignidade. Uma vez eu vi tu falar, pai, de uma brincadeira das tantas que tu faz durante as aulas. Foi uma aula, eu acho que foi uma aula online do EAD que eu fiz alguma vez, que nunca a gente vai ver um guia reclamando que o trânsito de Aruanda para cá estava difícil, né? Isso, eles começam com esse exemplo, né? Então é interessante uma coisa que acontece, a gente começa a bater papo, aí de repente eu começo a falar de erva, né? Aí fala, olha, o eucalipto, a ruda, aí sempre tem aquele irmão, aquela irmã que vai falar assim, ah, mas isso não pode fazer desse jeito. Parar, respirar e falar assim, deixa eu ouvir o que esse cara tem a dizer, né? Deixa eu ouvir. Se eu entender que é bom para mim, tá ótimo. Se eu entender que não é bom para mim, é a vivência, a experiência dele. Mas observa quando a gente começa a falar alguma coisa, sempre tem alguém que fala, mas isso é assim, isso é desse jeito, não é? Então, são coisas que nesse momento de desafiar a verdade, nós vamos ver muita gente arvorada na sua verdade e não vai descer de jeito nenhum. Né? E vai continuar desse jeito. Então, haverá sim uma separação. Eu imagino que virão coisas novas. Eu estou sentindo isso, né? Tem conhecimento novo por aí. Sim. Conhecimento novo, não. Entendimento novo para coisas que nós já fazemos. Muita coisa bacana que a espiritualidade tem trazido. Eu falo, nesses anos todos, aí 2 décadas trabalhando com ervas, eu errei muito quando achei que sabia alguma coisa, né? Quando, às vezes que eu falei as maiores bobagens, é quando eu tinha certeza que eu sabia daquilo. Então,
Por isso que quase todo ano, não, hoje não mais, né? Mas nos primeiros 10 anos tinha muita atualização das apostilas, né? Outro dia eu vi alguém que copiou. É interessante essa coisa da cópia, né? Alguém que copiou uma parte do trabalho e postou, e ele fez isso a partir de uma apostila que tinha sido disponibilizada aí num grupo de estudo, enfim, pirataria. Aí o cara pirateou a apostila e tinha um monte de erro. Cuidado. A pessoa não teve nenhum cuidado de olhar aquilo. Eu errei a grafia de alguns nomes científicos, errei algumas coisas, uns erros de concordância. Aí a pessoa copiou a minha frase com erro de concordância. Né? Eu olhei, putz, né? Eu me sentia mal de ter errado. Eu falei, mas consegue ter um pior que eu. O que ficou... Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão do erro, muitos médiums têm esses conflitos, né, durante o desenvolvimento e a sua história mediúnica, achando que o seu guia é o super caboclo da 7.777 encruzilhada, e ele, às vezes, até por ser um dirigente, ele também é o médium, pode tudo, sabe tudo, e não erra nunca. E durante a nossa vida mediúnica, nós vamos nos deparar com erros, inclusive erros quando estamos mediunicamente trabalhando. E como lidar com isso, né? Porque hoje eu lido com tranquilidade e a gente sempre orienta, e eu sempre digo que eu fiz o curso de sacerdócio, eu estou à frente, como tu mesmo fala, né? Eu estou à frente de um trabalho há 3 anos e eu estou aprendendo ainda a ser sacerdote. Muitas pessoas perguntam, tu vai dar curso de sacerdócio? Um dia sim, quando o sacerdócio for algo já muito seguro para mim. Hoje eu ainda não me sinto em condições de passar aquilo que aprendi, porque eu acho que precisamos vivenciar isso um pouco mais. Mas mesmo com... Exato. Mesmo com algum tempo, a gente erra. A gente erra. Incorporado com o guia, e tu às vezes te coloca na frente e erra. Mas não é. E muitas pessoas, ao se debaterem com esse erro, querem pular fora, né? E eu acho que muitas pessoas também dizem que são inconscientes para colocar a culpa no guia. Como que tu vê essa situação aí? Isso. Duas situações, né? A pessoa ela pula fora, joga a culpa no guia e lembrar de uma coisa: sempre terá alguém esperando você errar. Sempre. Né? Pra olhar e falar, esse cerveja não era bem isso, olha. Não falei? Eu vou contar uma história para falar dessa coisa de erro, que eu conto para a turma de desenvolvimento, né? Quando a gente está falando sobre a percepção, né? O feeling da aproximação do guia espiritual. Durante o desenvolvimento, os guias, os nossos guias principais do desenvolvimento, e eu falo que eu também sou um privilegiado, que eu trabalho com o Pai Ventania desde sempre. O Pai Ventania me desenvolveu. E é o nosso paizão do terreiro, guia-chefe de tudo, meu pai em tudo. E assim, essa relação de amizade e confiança, ela vai deixando marcas. Então você sabe quando o seu guia espiritual se aproxima de você, porque ele já desenvolveu com você chaves. E vocês têm sinais próprios entre o médium e o guia para você saber que é ele. E durante o desenvolvimento, muitas vezes o guia espiritual ele dá um passo atrás e ele deixa para ver como é que o médium vai reagir com a aproximação de um outro. Ou ele permite até um obsessor. Pô, o obsessor de hoje é o guia espiritual de amanhã. Né? A gente fala que um hoje é o eixo de amanhã. Então, ele permite aquele quiumbinha que está ali no campo astral do médium entrar junto do trabalho. O quiumba ele fala: opa, ninguém me viu. Os guias estão olhando e estão permitindo que você amacie a carne do médium. Agora imagina nós, sacerdotes, à frente de um trabalho, né? Você está lá na frente do congá e de repente você lembrar que você está em franco desenvolvimento. Tem essa história que eu conto lá para a turma de desenvolvimento, que ela é assim. Nós vimos
nos habituando a esses sinais. E chega uma hora, isso fica automático. E você de atribuições, tem sempre aquele dia que você não fez uma preparação muito bacana, a preparação não é a mais adequada que você gostaria de ter feito naquele dia, você está com um pouco de pressa, está com algum problema aí na sua vida cotidiana, enfim, você chega lá e fala, tô tão acostumado, o pai caboclo vem mesmo e vem e pronto. E eu lembro que eu estava num trabalho, era uma gira de sexta-feira, gira de atendimento, e tinha acontecido isso. Eu estava mente toda, enfim, não estava tão focado. E toda vez que a gente que vai começar o trabalho, canta o ponto do Pai Ventania, né? E eu tenho o meu jeito de me preparar e dizer assim, né? Tô pronto, né? É agora, é o momento, né? Aqui é o momento, eu me coloco, eu espero o pai colocar a senha, né? O pai coloca e dá. Então tem um jeito do pai caboclo se aproximar e um jeito de perceber que houve a integração mediúnica. Então isso para mim é muito endêmico também, né? É de pele, eu sinto, Literal. às vezes é muito real. Aí o que aconteceu? Eu tava lá daquele jeito e foi, aí comecei a cantar um ponto do Pai Ventania, tô ali, e antes do Pai Caboclo se aproximar, eu senti aquela onda, antes daquilo acontecer, eu respirei e entrei no arquétipo. O que é eu entrar no arquétipo? Era como se eu tivesse adiantado um meio segundo da incorporação, né? Aí o que aconteceu? Eu adiantei, né? Parei ali do jeito que o pai vem e a hora que eu era mais ou menos assim, né? Eu tô aqui, a incorporação tá aqui, aí eu fiz assim, aí eu, né? Acabou. O pai deu um passo para trás, olhou e falou: "O que que é isso?" Eu tenho essa relação com eles, né? O pai olhou e falou, cruzou os braços e falou: "Deixa eu ver até onde você vai." Vai que é tua. Falou, vai que é tua. Você tá sentindo o caboclo agora, né? Ele não falou dessa forma, mas era mais ou menos isso. Eu entendi assim. Ele falou, então quer dizer que agora você é o caboclo? Aí eu lembro que eu parado ali, né? Parado ali. E eu quieto. E eu pensando, e agora? O que que eu faço? E agora? E Deu um agora? vazio. Eu desmonto. O arquétipo falou, peraí, caiu a conexão. Deixa eu voltar. E agora, o que que eu faço? O que que eu fiz? Foram 30 segundos, um minuto no máximo, que duraram para mim uma eternidade. De eu parar e ter a consciência do que eu tinha feito, parar e falar assim, eu ferrei tudo. E perdão, meu pai, perdão, perdão, perdão. O que que eu fiz? O que que eu fiz? E aquela coisa ali, e subir aquele quente, né? E eu imagino a minha cara. Eu falo assim, já viu o caboclo vermelho? Né? Caboclo roxo, a pele vermelha, era eu. Era eu. Então, aqueles 30 segundos ali e o pai calado, absolutamente impassível. E eu com muito cuidado ali, né? Aquela cara ali de caboclo, mas era eu, né? Ajoelhei e pedi em reverência de perdão. Eu me senti eu posso falar, né, do jeito grosseiro, mas me senti um lixo. Me senti violando algo divino. Então, o Pai Ventania naquele dia, e ó, eu já dirigia o Ventos de Aruanda, né, já estava à frente de um trabalho. Ninguém percebeu. Depois eu perguntei para um monte de gente, ninguém percebeu que tinha. Isso aí faz anos, mais de 10 anos que isso aconteceu. Né? Mas depois que eu perguntei, eu falei, e aí, né, vocês perceberam? O Pai Ventania estava estranho na hora que chegou.
Aí o que aconteceu? Eu ajoelhei, né? Pedi perdão, perdão mesmo. Aí com muita, assim, ensinamento de pai, né? Pai veio e disse assim, não faça mais isso, filho. Não faça mais isso. Só isso. Ele não ficou me falando o tempo todo que eu fiz aquilo, não ficou brigando comigo, não me repreendeu, não me mandou para o inferno. Ele deixou eu curtir o que eu tinha feito, né? Aí o pai veio, impostou o trabalho transcorreu normal, demorou um tempo ali para eu pegar, né, o ritmo, mas graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem um pouquinho de crédito, então, né? E assim, nós somos aprendizes. Aí o que aconteceu? Os anos foram passando, essa experiência ruim, para mim, ela é assunto de aula. Então, olha que incrível, né? Aquilo que acontece que não é tão gente, vira assunto de aula. E eu não tenho vergonha de contar isso. Eu não tenho vergonha de dizer que um dia eu coloquei um pé à frente do guia, né? Um dia eu também, nossa, eu já fiz tanta, mas tanta besteira, tanta bobagem. Tem uma história que o pessoal do desenvolvimento gosta que eu conto, isso aí é do meu desenvolvimento mediúnico, né? O meu desenvolvimento, eu lembro que eu estava começando as incorporações, tudo, e eu já estava naquela relação, desenvolvendo a minha relação com o Exu, né? Pai Exu que trabalha comigo, um dos senhores Exus que me ajudou no desenvolvimento. E era um dia a campanha mundial, o dia anti-fumo, né? O dia mundial sem tabaco. Aí eu cheguei no terreno todo feliz, hoje nenhum Exu vai fumar, né? Que hoje é dia, hoje eles também vão participar da campanha. Eu, médium em desenvolvimento, todos os médiums em ação. Era o moleque falando, né? E eu entrei naquela história, falei uma, duas, três vezes, ainda brinquei com o Cambone e falei, não dá charuto para Exu nenhum hoje, que nenhum deles vai fumar. Né? E passou. Começou o trabalho, né? Começou o trabalho, primeiro incorporava os mais. Primeiro, até hoje, né? Incorpora os mais velhos, tudo mais. Daqui a pouco, vamos lá, vamos pegar a turma de desenvolvimento. Vamos lá, eu fui, veio aquela vibração e incorporei Exu. Né? Aí veio alguém com um charuto, né? Cambone veio e falou assim: Sr. Exu, o senhor está servido? O senhor, né? Quer o charuto? Ele olhou e falou: eu quero, mas não precisa acender, não. Né? Falou que vou fumar. Ele falou: meu burro, ele não quer que fume hoje, então eu vou comer. Ele pegou, né, e comeu um charuto inteiro. Eu fiquei uma semana com dor de estômago. Por mais pai, amigo, irmão, por mais mentor que seja, eles ensinam pra gente do jeito que a gente precisa, né? Então, Nunca mais esqueci essa lição. nunca mais eu fiz a besteira de brincar de um jeito que não devia brincar, né? Então, agora, eles falam assim, mas como saber que aquele não era o jeito de brincar? Não tem como, né? Alguém fez uma, Vivendo. só pegar um gancho aqui, alguém fez uma pergunta, como saber se o médium está mesmo incorporado na hora do passo da consulta? Veja bem, começa pela qualidade da mensagem. Isso tem muita gente que fala assim, aqui no Vento de Aruanda a gente trabalha pouco com linha cigana. Mas eu tenho um cigano que trabalha comigo e ele foi importantíssimo no meu desenvolvimento mediúnico. E ele não tem sotaque espanhol, mexicano, portunhol. Não, ele fala, né, usando o meu jeito de falar. Ele fala um português brasileiro, com os trejeitos dele, mas ele não tem sotaque. E muita gente já falou assim, nossa, cigano sem sotaque? Eu falei, Cigano é esse. eu não discuto isso, sabe? Quando alguém pergunta pra mim, eu falo, aí, vai ver que não é cigano, né? Vai ver que sou eu que estou fingindo. Eu falo, por que você não pergunta pra ele? Eu falo isso,
Por que você não pergunta para ele? Pergunta a hora que ele vier, fala assim, só é cigano mesmo ou se é um alter ego do Adriano? Né? É uma segunda, né? É um fractal de alma, é uma segunda personalidade aí que você incorpora você mesmo, né? Uma encarnação que eu fui cigano. Então, tem coisa assim, sabe? Ao invés da gente querer medir a incorporação do outro, muita gente mede pela quantidade de guias, pela quantidade de cabelo branco. Uma vez eu fiz isso no terreiro, lá no, eu acho que foi Sacerdócio 2, se eu não me engano. Nós tínhamos um médium, um irmão que era aluno do sacerdócio, que já estava lá na faixa dos 60 e pouco, e um outro que já era sacerdote formado na faixa dos 20 e pouco. Aí eu coloquei os dois, eu falei assim, tá, se você chega num terreiro, você olha assim, quem que você acha que é mais macumbeiro? Aí todo mundo olha e fala, o velho. Eu falo, por quê? Esse aqui é sacerdote formado, o menino, sacerdote formado, trabalha tanto tempo, tem seus guias com ponto riscado, é médium coroado, assim, 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 e o outro está em desenvolvimento agora. Então, medir com o que se vê, às vezes é muito perigoso, né? A quantidade de colar. A história que eu conto, e que não é minha, mas e não sei o autor, que é aquele médium rebelde, né, que está no terreiro não por si, mas está no terreiro pelos outros, e chega no terreiro achando que o terreiro é o céu, que o dirigente é Deus e que os irmãos são anjos, né? Daqui a pouco ele se dá por conta que o terreiro é um local comum, sagrado, mas que tem pessoas errantes, inclusive o dirigente. E aí ele vai reclamar lá para o dirigente que, pô, viu, né, o fulano ali incorpora e bate em todo mundo, e o outro lá entrou agora e já está dando passe e tal, e aí eu quero sair da casa, eu não quero mais isso. Aí o dirigente, com muita calma, enche um copo de água pela beiradinha, assim, né? E entrega o copo de água para eles assim, tá bom, mas antes de tu sair, faz uma volta no terreiro, os 4 cantos, e não deixa cair uma gota de água, e volta aqui para a gente terminar a conversa. Ele estranha aquele médium, mas pega aquela copa de água com todo cuidado e vai andando, para com que aquela água não derrame. Quando ele volta, o dirigente pergunta, derramou? Não, eu tomei todo o cuidado. Tá. Enquanto tu passou na frente da curimba, o que, que o Ogã fez? Eu não vi. E o que, que aquele irmãozinho ali falou quando estava passando? Eu não ouvi. E o que, que aquela irmã fez? Eu também não vi. Por quê? Porque eu não estava, eu estava concentrado na água. E aí o que, que o dirigente disse? Esse copo d'água é a tua vida mediúnica. Cuida da tua espiritualidade, deixa que eu, que sou responsável, cuido dos outros. E é essa dificuldade que muitos médiums têm de cuidar de si, da sua espiritualidade. Agora, se o outro tem mais guia, se o outro gira para a direita, o outro dá um mortal e incorpora, não é com o médium, ele está num processo de se descobrir, de se conhecer, de ter essa chave com os seus guias. E às vezes ele já está preocupado em copiar, em ver o que o outro está fazendo, incorporar que nem o dirigente. Então a gente tem muito que aprender também dentro desse sentido no terreiro, né? História boa. História boa. Vou copiar. História isso. boa. Tá, bacana. A gente, o sacerdote, né, pai? O senhor falava daquela questão, nem sempre a gente está bem. E o que acontece? O sacerdote, quando ele opta, porque é uma opção, não é uma obrigação, hoje é uma opção, na época da sua mãe era uma obrigação. Hoje é uma opção. A gente acaba, de certa forma, perdendo o livre-arbítrio, né? O dia da sessão, tu tem que estar lá, a não ser que tu esteja convalescido em cima da cama, dorzinha de cabeça, problema em casa, conta para pagar, não vai impedir, e nem pode que tu esteja ali na frente do altar. E nem sempre tu está bem. Falou do Rubens, né? O Rubens, olha o pai Cláudio entrando aí, saravá, pai. O pai Rubens, lá no finalzinho dos seus dias, né? Eu já ouvi o Cláudio falar, a mãe Fátima falar, várias pessoas. Ele estava doente, não conseguia nem falar, e as pessoas fazendo a fila do INPS para conversar com ele depois da aula. As pessoas têm que entender que, às vezes, é um momento do sacerdote estar concentrado consigo para com que ele possa desenvolver aquele trabalho com excelência, porque ele não está bem. Ele
Ele queria ser médium e ficar em casa, mas ele não pode ficar em casa. É difícil as pessoas entender isso, né? E é difícil nós entendermos também que somos humanos. Muitos sacerdotes acham que não, que eu não posso estar ruim, eu não posso ter problema, eu tenho que ser o homem, super-homem, né? Né? É isso mesmo, ó, o pai Cláudio está entrando, ele lembra das filas do INPS lá e às vezes que o Rubens falava, né? Falava, pô, vocês têm aí 30 e tantos graus de magia e ainda estão mendigando ajuda. Usa o que Pai você Adriano,